Olá, pessoal! Sou Glaucio Medeiros. Bem-vindos à videoaula Brinquedos Ópticos, o berço da animação. Esse vídeo foi produzido com apoio e patrocínio do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Economia Criativa, PROAC 2021. Nesse vídeo, você irá aprender um pouco mais sobre os antecessores do desenho animado, a inspiração dos irmãos Lumière, os avós do GIF. Vamos conhecer os brinquedos ópticos. Brinquedos ópticos, o berço da animação. Mas afinal, o que são os brinquedos ópticos? Me diz aí o que são esses brinquedos! Eu tô a fim de brincar com eles! Brinquedos ópticos foram máquinas criadas antes mesmo de existir o cinema e o desenho animado. São objetos criados com 2 ou mais desenhos estáticos, ou seja, parados, mas que em funcionamento parecem se mexer. Esses brinquedos, antes de se tornarem brinquedos, na verdade eram experimentos científicos. Eles foram criados para provar algo muito interessante. Eles foram inventados para provar a persistência retiniana. O quê? Persistência reptiliana? Então esses brinquedos vieram de outro planeta? Não é persistência reptiliana, é retiniana. Persistência retiniana. Esse treco de nome estranho, na verdade, é uma característica do nosso olho, o jeitinho peculiar das janelas da alma. Os nossos olhos possuem um lugar que se chama retina, e é lá, na retina, que são enviadas as informações do que estamos vendo para a nossa cabeça. As imagens que observamos são guardadas durante alguns milésimos de segundo. E é lá que a magia acontece, pois as imagens em sequência são unidas e transformadas em imagem em movimento. Essa é a famosa persistência retiniana. É graças a essa característica do nosso olho que assistimos TV, filmes, séries, animes, enfim, sem perceber que, na verdade, são vários frames, ou seja, desenhos ou fotos paradas, uma em sequência da outra. Como assim? Tá dizendo que os desenhos animados são um monte de desenho parado? Que eles não se mexem? Ih, deve dar um trabalhão! Exatamente! Os desenhos animados são até hoje um montão de frames parados, ou seja, os desenhos, só que eles são passados bem rapidamente. Nossos olhos conseguem deletar o espaço preto entre a troca dos desenhos, permitindo juntar uma imagem na outra. Isso tudo se transforma em movimento. O mesmo acontece no cinema, mas são usadas fotos, como essas, ao invés de desenhos. Que nem quando eu faço meus desenhos no canto do caderno! Eu faço os bonequinhos se mexer! Isso aí! Tá esperto, hein? Menino, mas olha o que você tá brincando aí no canto do caderno. Já é um jeito de fazer animação. É um desenho animado. Inclusive, é um brinquedo óptico. Então não fui eu que inventei essa brincadeira? Será que eu fui abduzido pelos reptilianos, Não, essa invenção é muito antiga e foi feita por um ser humano, tá? Não tem nada de seres reptilianos envolvidos aqui, não. Mas antes de apresentá-la, vou mostrar para vocês um brinquedo muito mais antigo que esse, nascido antes mesmo da fotografia colorida, o bisavô do GIF. Apresento a vocês o Taumatrópio. O Taumatrópio é um brinquedo inusitado. Mesmo tendo somente 2 faces desenhadas, já faz magia aos nossos olhos. Veja só, aqui nesse exemplo temos 2 desenhos. Se colocarmos um desenho em cada face do círculo, ao girar o taumatrópio, parece que as imagens se fundem, ou então que se mexem dependendo do desenho. Tá, mas esse tal de traumatrópio apareceu assim do nada? Não, do nada não. Ele surge por volta de 1825 e é associado a um médico chamado Peter Mark Roger. Esse brinquedo ele foi criado para poder provar a teoria da persistência retiniana, aquela que eu expliquei agora há pouco.
O mais interessante é que depois do Thaumatrope foram surgindo outros cientistas interessados nesse jeitinho de ver as coisas, próprias do nosso olho. Pro, esses cientistas são bicheretas, né? Verdade! Inclusive, os 2 próximos brinquedos ópticos que eu iria apresentar foram criados por 2 curiosos cientistas, Simon von Stampfer, que foi pesquisador e matemático, e Joseph Plateau, que foi físico e também matemático. Eles conseguiram provar a persistência retiniana e a ilusão de movimento, com mais desenhos sequenciais. Eles criaram o fenextoscópio e o estroboscópio. Esses 2 aparelhos foram criados em locais diferentes, porém na mesma época, entre 1828 e 1832. Eles são praticamente o mesmo brinquedo, mas com algumas pequenas diferenças. O fenextoscópio tem 2 discos, um de frente para o outro. Em um deles são feitos desenhos sequenciais e no outro são abertas frestas, uma para cada desenho. Para ele funcionar, as frestas do disco da frente devem estar bem alinhadas com os desenhos do disco de trás. Ao girar o fenextoscópio, parece que as imagens se fundem, dando a impressão que estão em movimento. Já o estroboscópio é assistido em frente a um espelho, e suas frestas e desenhos estão no mesmo disco. Do mesmo jeito que no fenextoscópio, a ilusão de movimento pode ser vista olhando entre as frestas do brinquedo. Sem nenhuma tecnologia eletrônica, o desenho animado começava a surgir em meio a experimentos de ciências. Nossa, depois dessa aula eu vou falar pro meu professor de ciências. Essa profissão é incrível! Ah, sim, verdade. Mas o mais interessante é que não foram somente cientistas que inventaram esses brinquedos. Só estamos no começo dessa história. Vamos conhecer ainda mais alguns brinquedos que serviram de inspiração para a criação dos desenhos animados. Nosso próximo brinquedo óptico chama-se zootrópio. Vixe, esse também tem uns buracos, mas agora tá de outro jeito. Bem observado. Realmente, o zootrópio tem algumas características parecidas com o brinquedo anterior. O zootrópio também tem diversos desenhos em sequência, onde é criado um looping, igual aos GIFs de hoje. Essa roda animada foi criada em 1834 por William George Horner, um matemático. O curioso é que, mais uma vez, só dá para visualizar a animação olhando pelas frestas posicionadas em frente a cada desenho. Ué, mas então se eu não olhar entre os buraquinhos, não dá pra ver a animação? Não tem como ver a mágica acontecer. Se olharmos por cima do zootrópio ou mesmo pela lateral do fenextoscópio, só veremos borrões. Esses buraquinhos funcionam como uma fotografia, fazendo com que o nosso olho grave cada imagem da sequência, uma a uma. Assim, nosso olho pode usar o poder da persistência retiniana e colar um desenho no outro, dando a ideia de movimento. Quando olhamos sem os buraquinhos, nosso olho vê todos os desenhos de uma vez só. Aí não tem como ver a ilusão acontecer. Ah, agora eu saquei! Agora eu entendi! Então só dá pra virar filme se ver um desenho por vez! Sim, senhor. Mas vemos cada quadro tão rapidamente que nem percebemos. Agora, vamos ao nosso quinto brinquedo óptico. Vem aí o Flipbook.
falei? Ah, esse eu já conheço. Conhece mesmo? Então me diz aí, quais são os diferentes nomes dados para este invento? Rabisquinho. Aí eu vou desenhando assim. Aí ele vai se mexendo. Então só pode ser desenho animado na ponta do caderno. Poderia até ser, mas não. O flipbook foi patenteado com outro nome. Primeiramente, ele era chamado de kineógrafo. Quem deu esse nome para ele foi um inglês chamado John Barnes Linnet, mas ele também já foi conhecido como folhoscópio, cinema de polegar, animação de bolso ou mesmo cinema de bolso. Basicamente, ele é um pequeno livrinho com desenhos sequenciais. Quando folheamos suas pequenas folhas, podemos ver um microdesenho animado. Nesse brinquedo é possível contar histórias maiores, diferente dos brinquedos anteriores, pois quanto mais folhas, maior a animação. Além disso, a sua produção é muito mais barata e mais simples de se fazer. Caraca, esse livrinho é top mesmo! Que legal! Esse tipo de animação dá pra fazer no cantinho do caderno, no bloquinho de nota, no livro da professora e até na revista da avó da minha mãe! E para finalizar a aula de hoje, vamos conhecer mais um brinquedo animado que surgiu antes do cinema. Com vocês, o praxinoscópio! O praxinoscópio se parece muito com o zootrópio, sendo considerado uma evolução desse brinquedo. Diferente do zootrópio, o praxinoscópio não tem frestas. Podemos ver o looping da animação refletido em pequenos espelhos posicionados no meio da roda. Essa evolução do zootrópio foi criada pelo professor, artista e inventor Émile Renault, em 1877. Mais tarde, esse artista foi inovando seu invento, começando a projetar as imagens da parede. Ele cria o teatro praxinoscópio em 1882. E em 1892, ele cria ainda o teatro óptico, onde se iniciam as pesquisas e invenções projetadas da animação. Esses foram os principais brinquedos ópticos da nossa história. Eles fizeram muito sucesso na época, até aparecerem outras formas de apresentar as animações. Infelizmente, eles foram perdendo essa fama, com o surgimento de outros aparelhos ópticos capazes de reproduzir as animações da parede. Esses novos aparelhos ópticos foram criados para exibições públicas e permitiam que mais e mais pessoas assistissem às criações animadas ao mesmo tempo. É o caso do teatro óptico, criado por Émile Renault, e também o cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière. Esses aparelhos de projeção visual em movimento começavam a dar cara ao cinema e à animação. Não podemos esquecer que esses novos aparelhos só nasceram graças aos seus antecessores, os incríveis brinquedos ópticos. Eu só não falo mais sobre isso porque é assunto para uma próxima aula. Ah, que pena! Eu estava gostando da aula. Mas eu quero dizer que foi muito da hora conhecer esse negócio de brinquedo óptico. Adorei conhecer as raízes do desenho animado. Valeu, professora Glauci! E você que está assistindo essa aula, conhecia as raízes da animação? Imaginava que a inspiração para a criação da arte de animar fosse em brinquedos ilusionistas? Escreva aí nos comentários e aproveita para dizer qual brinquedo você mais gostou. Ah, e você aí, se gostou que nem eu, não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha se curtiu a aula! Uhul! Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau!